Olá a todos, bem-vindos à Escola Kitonite. É com prazer que trazemos até ti mais uma aula desta escola. Como tu podes ver, estamos na nossa aula número 13, que tenta explicar a minha terceira teoria, que está baseada exatamente nos capítulos 8 e 11 do livro de Daniel. Ela tem como título 6 Karen. Já sabes que 6 representa exatamente o número de chifres do bode e Karen significa chifre em hebraico. Hoje trazemos uma aula bastante sugestiva, que são exatamente os 4 reinos gregos. Obviamente que esta aula não é nova, portanto nós já falamos um pouco sobre os 4 reinos gregos, mas agora vamos dar a interpretação do anjo. O anjo vai ser mais pormenorizado relativamente a estes 4 reinos. E nós vamos mais uma vez comprovar na história a comprovação, não é? O cumprimento das profecias bíblicas. Neste mapa que vai aparecer durante a nossa aula, tu podes ver exatamente aqui os reinos, okay, dos sucessores de Alexandre após a batalha de Ipsos no ano 301 a.C. Okay? Este mapa já tem uns aninhos, okay? E mostra exatamente mais uma vez o cumprimento das profecias bíblicas. Desde já gostava de que tu te inscrevesses na Escola Kitonite, se achas que este canal é importante para ti, que deixasses o teu like, ok? Que compartilhasses os nossos vídeos e que acionasses as notificações para receberes mais informação deste canal, que eu penso que já é o teu, que é exatamente a Escola Kitonite. Obviamente que esta tua atitude vai ajudar o nosso canal a ser conhecido, ok? No meio do YouTube e provocar nas outras pessoas também um gosto pelas Sagradas Escrituras. É esse o nosso único objetivo, okay? Que nós temos aqui com o canal da Escola Kitonite. Desde já convido-te também a veres duas aulas, okay? Daqui da Teoria 3, que é exatamente a terceira aula e a sétima aula, onde na terceira aula nós falamos exatamente dos 6 chifres do bode, isto é, todos os chifres que aparecem associados ou depois do bode, eu associo esses mesmos chifres ao bode, e depois na aula número 7 nós dávamos a interpretação desses mesmos chifres, ok? E eu convido-te a ver essas aulas. Obviamente que estas aulas são uma introdução à aula de hoje, como é óbvio. Okay? É só isso que eu gostava de fazer referência neste momento. Então, já sabes que a aula de hoje é exatamente sobre o versículo 4 do capítulo 11 de Daniel. Como eu te disse no início do capítulo 11 de Daniel, para mim, este capítulo 11 é uma interpretação do capítulo 8 de Daniel. Se é uma interpretação, não pode ser interpretado, ok? Ou então tudo o que surgir já foi interpretado no capítulo 8. E como tu vais ver daqui para a frente, e como viste até agora, eu não vou fazer qualquer tipo de interpretação. O que eu vou fazer é apenas olhar para a história e ver a comprovação destas mesmas profecias. Apenas. E só. Ok? Então vamos ao versículo 4 de Daniel 11. Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. Ora, de quem é que ele está a falar aqui no versículo 4? Exatamente quem falou no versículo 3, que é exatamente aquilo que eu dizia, que era Alexandre o Grande, o chifre muito grande que o bode tinha no início. Ora, se bem te recordas, quando esse chifre estava no seu maior apogeu, esse chifre foi cortado do bode. E diz que no lugar desse mesmo chifre nasceram outros 4 chifres. Ora, 4 tem que ser 4, não pode ser mais do que isso. E repara que quando fala em 4 ventos do céu, está a falar exatamente que esses 4 chifres seriam para os 4 ventos do céu. E já sabes que eu associo esses 4 ventos do céu aos 4 pontos cardeais: o ocidente, o norte,
o Oriente e o Sul. Ok? É exatamente estes 4 pontos cardeais. E como tu sabes, e nós já vimos aqui na escola Kitonite, eu associo exatamente esses mesmos reinos aos reinos de Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Quem eram estes homens? Eram exatamente os generais de Alexandre III o Grande, que eu interpretei como sendo o chifre muito grande do bode. Repara que neste versículo vê-se que o domínio desses 4 chifres não pertencia a Alexandre o Grande. Porquê? Porque diz no texto que passará a outros, isto é, não poderia ser da linhagem de Alexandre, porque diz que não eles. Eles quem? Os descendentes de Alexandre. Porque Alexandre vai ter descendentes, só que eles não vão reinar. Ok? Porquê? Porque, entretanto, começaram a haver guerras entre estes mesmos generais, conhecidas como as guerras dos diádocos, okay? Em que o império de Alexandre o Grande não se desintegrou, okay? Mas foi à custa de muitas batalhas que esse mesmo império se manteve unido. Depois eles vão perceber que de facto não vão conseguir, ok? E então vão dividir esse mesmo império por estes 4 generais de Alexandre o Grande. Como tu vês, a profecia cumpre-se literalmente sem margem de erro, ok? Então o que nós vamos fazer no resto da nossa aula é exatamente ver a comprovação histórica desta mesma profecia. Como tu podes ver aqui, temos aqui 1 de Macabeus 1, 5 a 9. Nós já estudamos na aula anterior os versículos, os 4 primeiros versículos, e agora vamos estudar os versículos de 5 a 9, que diz o seguinte: depois disso tudo, caiu doente e percebeu que ia morrer. Ora, caiu quem? Quem estava a falar nos versículos anteriores, que era exatamente Alexandre o III o Grande. Okay? Convocou então os seus oficiais, os nobres que tinha com ele convivido desde a sua mocidade, e estando ele em vida, repartiu entre eles o reino. Há quem diga, não é? A história conta, que quando Alexandre estava no seu leito de dor, os seus generais, as pessoas que estavam com ele, perguntaram quem é que seria o seu sucessor. E como Alexandre viu que a coisa não ia correr bem entre os seus generais, ele já os conhecia muito bem, ele vai dizer o mais forte. E isso, de certa forma, vai provocar, costuma-se fazer um ponto de interrogação, não é? Qual seria o mais forte? Então eles vão lutar entre eles. É tão simples como isso. E continua a dizer o texto de 1 de Macabeus, já sabes que para mim 1 de Macabeus é histórico. Alexandre havia reinado por 12 anos quando morreu. E se tu fores ver a Wikipédia, vais ver que Alexandre vai morrer no ano 323 a.C. em Babilónia. Okay? Este WK significa Wikipédia. Seus oficiais tomaram o poder, cada qual no lugar que lhe coube. Todos cingiram o diadema após a sua morte. E depois deles, okay? Deles quem? Dos seus nobres, seus filhos durante muitos anos, e multiplicaram os males sobre a terra. Ora, como tu podes ver, depois se quiseres ler o livro de 1 e 2 de Macabeus, foi os únicos que eu li, ok? Eu não vou falar sobre os outros dois. Tu vais ver exatamente a obra destes mesmos gregos sobre o povo de Israel. Apesar de parece que Deus, para mim é assim que eu vejo a história, que Deus se silenciou neste período, não é? Estamos no período dos 400 anos antes de Cristo, okay? Parece que Deus se silenciou. Eles não deixavam de ser o povo de Israel, okay? E estes gregos lutaram contra o povo de Israel, okay? Eles subjugaram este mesmo povo e a coisa não correu lá muito bem. E tu, se fores ler o livro de Macabeus, não é? Vais ver que de facto estes gregos, a coisa costuma-se dizer, foi bastante dura para o povo de Israel. Portanto, no livro de 1 de Macabeus vais ver exatamente a comprovação histórica das profecias de Daniel. Porquê? Porque, obviamente, que o livro de 1 e 2 de Macabeus vai aparecer muito depois das profecias de Daniel. Okay? É uma comprovação histórica. Mas gostava aqui de deixar também este texto que está na Biblioteca Digital Mundial, que não tem nada a ver com religião. Okay? Não é religioso. E tu vais ver exatamente a comprovação literal
okay, do capítulo 11 de Daniel, que diz o seguinte. O título é mesmo Os Reinos Sucessores de Alexandre após a Batalha de Ipsos no ano 301 a.C. Como eu já te disse, antes desta batalha existiram algumas batalhas que são conhecidas, ou algumas guerras, com batalhas, como é óbvio, são conhecidas como as Guerras dos Diádocos. Estas guerras tentaram manter unido o Império de Alexandre o Grande. E após esta batalha eles vão perceber que não vão conseguir mais manter o Império de Alexandre íntegro. E eles vão dividir exatamente esse mesmo Império em 4. Okay? Portanto, existem algumas regiões que foram, não posso dizer com reinos, mas sim dominadas por alguns generais de Alexandre. Mas o Império ainda era considerado intacto, podemos assim dizer. Após esta batalha, não. Após esta batalha, o Império vai ser mesmo dividido em 4 reinos, tal e qual como a profecia tinha indicado. Então eu vou-te ler exatamente aquilo que está aqui na Biblioteca Digital Mundial. Alexandre o Grande, okay, ele viveu exatamente de 356 a.C. até 323 a.C., morreu subitamente aos 32 anos de idade, okay, sem deixar qualquer herdeiro aparente ou sucessor indicado. Ora, ele teve um filho que era exatamente, chamou-se ou chamaram de Alexandre IV, okay? Só que ele era filho de uma esposa persa e os gregos não gostavam muito dos persas, aquilo não tinha corrido nada bem, especialmente às batalhas que tinham sido infligidas contra os gregos pelos persas, e esse mesmo filho vai ser assassinado, okay? E portanto isto vai deixar de haver descendentes deste mesmo Alexandre. Cerca de 40 anos de conflitos iminentes ocorreram após a sua morte entre os generais de destaque e membros da família de Alexandre que disputavam o controle de diferentes partes do vasto império que ele havia construído. A Batalha de Ipsos, travado na Frígia, Ásia Menor, atual Turquia, portanto esta parte da Ásia Menor é bastante importante, e especialmente a Turquia. Esta região da Turquia e propriamente a Turquia aparece muitas vezes nas profecias bíblicas, sem dúvida nenhuma. E esta batalha foi no ano 301 a.C. Entre os sucessores rivais, resultou na dissolução irrevogável do seu império. Portanto, foi aqui que o império se desintegrou. Okay? E o mapa, aquele mapa que eu te mostrei logo no início, do final do século XIX, em latim, mostra os 4 principais reinos que surgiram após a batalha. Eu vou-te já mostrar novamente o mapa. Temos o reino de Cassandro, ao ocidente, okay, que foi composto, depois podes ver estas datas, foi as datas exatamente que viveram estes mesmos líderes, estes mesmos generais de Alexandre. E o reino de Cassandro, ao ocidente, foi composto pela Macedónia, a maior parte da Grécia e parte da Trácia. O reino de Lisímaco a norte incluía a Lídia, a Jónia e a Frígia e outras partes da atual Turquia. E o reino de Seleuco a oriente, mais tarde foi chamado exatamente de Império Seleucida, compreendia o atual Irão, o Iraque, a Síria e partes da Ásia Central. Okay? O reino de Ptolomeu I, que é exatamente o reino de Ptolomeu, que é o Ptolomeu I, ficava exatamente a sul, okay? E incluía o Egito e as regiões adjacentes. Okay? E eu costumo dizer que está aqui exatamente o cumprimento da profecia e a respectiva interpretação que se encontram em Daniel 8, 8 e 22. Eu tenho exatamente aqui os versículos, eu vou-te ler, para tu ver exatamente o cumprimento desta profecia. Diz assim: Então o bode tornou-se muito grande, mas embora estivesse em pleno vigor, seu grande chifre se quebrou, e em lugar dele ergueram-se 4 chifres magníficos, na direção dos 4 ventos do céu. Mais uma vez, como tu reparaste em Daniel 11, aparece outra vez os 4 ventos. Não é? 11.4, aparecem novamente os 4 ventos do céu, que são exatamente os 4 ventos que estão em Daniel 8. Portanto, é a interpretação de Daniel 8, sem dúvida nenhuma. Ok? Então vamos ver o que é que são estes quatro chifres do bode.
exatamente no versículo 22. Quebrando este, qual o este? Exatamente o primeiro rei, não é? Que está exatamente no versículo 21. Este, ok, quebrando este, os 4 chifres que surgiram em seu lugar são 4 reinos que saíram da sua nação, mas não terão a sua força. Ok? Portanto, quem é que são os 4 chifres que vão a seguir? Ao grande chifre, são exatamente, ao primeiro rei, são exatamente os 4 reinos que surgiram após o seu reino. Obviamente que houve algumas divisões do império antes destes 4 reis, ok, destes 4 reinos, mas o império de Alexandre ainda era considerado como o império íntegro, ainda não tinha sido dividido. Aqui sim, aqui já tinha sido dividido exatamente pelos generais do Alexandre. E aquele mapa que eu te mostrei do final do século XIX está aqui. E tu podes ver exatamente aqui o cumprimento da profecia de Daniel 8 e 11. Aqui temos exatamente como título os sucessores de Alexandre após a batalha de Ipsos, ok, está aqui, no ano 301 a.C. E como tu podes ver aqui o reino de Cassandro, com partes da Grécia, da Macedónia. Aqui o reino de Lisímaco, ok, com a Jónia, que nós já falamos sobre a Jónia, Frígia e por aí fora, ok. Depois temos aqui o Império Seleucida, que era exatamente o maior, o Império Seleucida, ou o Reino Seleucida, ok. E depois aqui o reino de Ptolomeu, que era exatamente a parte do Egito, ok. Ele também tinha aqui umas regiões aqui na Palestina e também aqui na atual Turquia. Ele ainda tinha aqui umas regiões que depois vai haver aqui umas certas lutas entre eles, ok, que depois vamos ver em aulas posteriores, sobre estes mesmos dois reis, o Império Seleucida e o Império Ptolomaico. Ok? Os reinos. Eles já, para mim, são considerados reinos. Diz assim, o mapa foi feito por Edward Weller, falecido em 1884, e era um cartógrafo e gravurista residente em Londres, que criou mapas publicados mensalmente, distribuídos para assinantes do jornal Weekly Dispatch e mais tarde publicados no Atlas, ok, de Cassel, do mesmo jornal. A escala do mapa é dada em estádios gregos, ok, e um estádio equivalia exatamente a 185 metros. Mais uma vez, gregos, não é? Estádios gregos, e cada estádio equivalia exatamente a 185 metros. Portanto, este homem dedicou-se exatamente à criação destes mapas e, como tu podes ver neste mapa, o cumprimento das profecias bíblicas. Eu tenho aqui um comentário meu, ok? Já sabes que eu deixo sempre o meu comentário e tenho aqui o meu comentário. Diz assim, nas duas listas seguintes, que é aquilo que eu te vou mostrar a seguir, encontram-se os reis gregos pertencendo a 2 chifres do bode. Ora, tu podes dizer assim, mas então afinal são 4 e agora só vai apresentar 2 chifres. Eu vou-te já explicar porquê. E eu continuo a dizer aqui mais gregos. E como tu podes ver, tem aqui novamente a imagem da besta do Apocalipse, que para mim são os gregos. Portanto, eu estou a contar exatamente a história da besta do Apocalipse. Portanto, parece estranho, não é? Parece estranho. Mas eu continuo a dizer que eu parece que quando eu estudo as profecias só vejo gregos para trás e para a frente, não é? Eu me coloquei aqui a besta do Apocalipse, que já sabes, para mim a besta do Apocalipse são os gregos. Diz assim, os descendentes de Seleuco governariam o norte de Israel e os descendentes de Ptolomeu governariam o sul, o Egito. Portanto, eu já estou aqui a dar uma certa interpretação, não é? Porque a partir daqui tu vais ver exatamente as guerras entre o rei do norte e o rei do sul. E aquilo que eu estou a dizer, não estou a fazer qualquer tipo de interpretação relativamente ao texto, estou apenas a olhar para a história e colocar junto do texto, como tu vais ver para a frente. E como eu já te disse, um dos homens estudiosos das Sagradas Escrituras que melhor compreendeu este capítulo foi Isaac Newton, sem dúvida nenhuma, não tenho dúvidas nenhumas disso. Senão o que compreendeu melhor. Okay? E a partir dele ninguém mais conseguiu compreender isto. Desculpem, é a minha opinião. E os descendentes de Seleuco governariam o norte de Israel,
estou a dar eu a interpretação, que é exatamente a interpretação de Isaac Newton, e os descendentes de Ptolomeu governariam o sul, neste caso o Egito. Eu vou-te explicar porquê. Depois tu podes dizer assim, mas você disse há bocado que Seleuco governaria o Oriente. Eu vou já explicar porquê. Esta informação ajudará o leitor a situar-se na interpretação dada a Daniel do versículo 4 ao 35. Portanto, a partir de agora, até ao versículo 35, tu vais ver exatamente alianças e guerras entre o rei do norte e o rei do sul. E eu estou-te a dizer que o rei do norte são os descendentes de Seleuco e o reino do sul são descendentes de Ptolomeu. E eu vou-te dizer porquê. Porque na batalha de Corupédio, de Corupédio, em 281 a.C., Lisímaco foi derrotado e morto por Seleuco. Se bem te recordas, Lisímaco era exatamente o rei do reino do norte, podemos assim dizer, ficava com a parte mais a norte. E ele foi derrotado nesta batalha por Seleuco. Okay? E o que acontece, não é? Para mim este reino desaparece, o Lisímaco. E com esta conquista, Seleuco tomou posse de toda a Anatólia e tornou-se exatamente o rei do norte. Ora, porquê? Porquê que se chama rei do norte? Porque este reino ficava situado exatamente a norte de Israel. Portanto, eu olho para o rei do norte e o rei do sul, exatamente como o rei do norte estando a norte de Israel, que é exatamente a Turquia, não é? Aquela região da Turquia, da Síria, por aí afora. E o Reino do Sul é exatamente a região do norte da África, okay? Com o seu expoente máximo, o Egito. Okay? É desta maneira que eu vejo isto. E quando Seleuco tomou exatamente os territórios de Lisímaco, ele ficou exatamente com toda a região do norte de Israel. Para mim, eles são exatamente o rei do norte. E quando tu fores ver exatamente a associação da história à interpretação do anjo em Daniel 11, vais ver que de facto só pode ser exatamente este império de Seleuco. Ok? Que são exatamente os Seleucidas. Ok? Como tu vais ver mais à frente. Eu tenho exatamente aqui a lista. Eu gostava só de te referir neste momento que, se tu reparares, eles eram 4. Seleuco conquistou Lisímaco, ficaram 3. E tu podes dizer assim, mas para onde é que foi exatamente o reino de Cassandro? Eu costuma-se a dizer, é aqui que as coisas batem, não é? Porque até ao fim, até ao versículo 35, não vai aparecer o reino de Cassandro. Okay? O de Lisímaco não pode aparecer, porque entretanto ele foi derrotado exatamente por Seleuco e desapareceu. Mas o Seleuco nunca conseguiu conquistar os macedónios. Os macedónios só vão ser conquistados pelos romanos. Okay? E aquilo que eu digo sempre é que a besta do Apocalipse são exatamente estes macedónios que vão aparecer a partir do versículo 35. Vou deixar já aqui abrir um bocadinho do pano. Porquê? Porque a partir do versículo 35 vai aparecer um terceiro rei, okay? Que vai lutar exatamente contra o rei do norte e o rei do sul. Vão aparecer 3. Que 3 são estes? São exatamente os 3 que ficaram após a derrota de Lisímaco. Okay? Porquê? Porque está a falar exatamente dos chifres do carneiro. Não pode ser mais nada. Portanto, não pode ser mais nenhum rei. Mas mais para a frente nós vamos explicar isto com pormenor. Desde já deixe de ficar só exatamente o rei do norte e o rei do sul. Okay? E tens aqui os reis Seleucidas. Okay? Eu não vou estar a ver um por um. Depois deixo-te só aqui a lista. Para tu depois, quando nós estivermos a fazer exatamente a associação da história a Daniel 11, tu vais ver exatamente o comprimento textual, porque é textual, da história relativamente a estes impérios, tanto os impérios Seleucida como Ptolomaico, okay? Ou os reinos Seleucida e Ptolomaico. E tu vês aqui exatamente os reis Seleucidas, e eu gostava só de fazer aqui algumas considerações. Os reis Seleucidas ou vão ser Seleucos ou Antíocos, ok? E se tu vês aqui só tens Seleucidas ou Antíocos, não tens mais nenhum nome, ok? Seleuco era exatamente o primeiro rei Seleucida, por isso deu o nome exatamente a este reino, e Antíoco foi exatamente o segundo, ok? O segundo rei Seleucida, que era filho exatamente de Seleuco. E portanto, depois eles vão alternar entre Seleuco e Antíoco.
Okay? Uns chamavam-se Seleucos, outros chamavam-se Antíocos. A ideia era ficar sempre um Seleucio e um Antíoco a seguir, só que entretanto depois há uns que vão matar os Seleucios e depois só fica o Antíoco, depois um filho chama-se Seleucio e o outro é Antíoco, depois entretanto mata o Seleuco e fica só o Antíoco. É mais ou menos assim a história dos gregos. Os gregos é só matar uns aos outros, não tem mais nada. E depois, nos Ptolomeus, são tudo Ptolomeus, ok? É tudo Ptolomeus. Até que depois vai aparecer aqui as Cleóptras. As Cleóptras. Portanto, são Ptolomeus e Cleóptras, ok? Portanto, mais ou menos. Mas aqui até ao ano 164 a.C., que é exatamente aquilo que eu quero frisar, só até este ano, que tu vais ver que a profecia só se cumpre até ao ano 164 a.C., são exatamente Ptolomeus, ok? Mas são Ptolomeus e Cleóptras, ok? Como eu já te disse, que é o último rei grego, okay, foi exatamente Cleópatra, que era exatamente rei do Egito, deste reino ptolomaico. Okay? A história é tão simples como isto. Só gostava de terminar aqui com isto. Não é? Mais uma vez, e eu gostava de fazer aqui uma chamada de atenção à minha primeira teoria, que quando nós nos colocamos no lugar de Deus, a coisa nunca corre muito bem. Okay? E se tu olhares aqui para os outros nomes dos Seleucos, porque eles eram Seleucos ou Antíocos, mas para se distinguir uns dos outros, eles tinham um segundo nome. E como tu podes ver aqui, nomes gregos, não é? Nomes gregos, temos aqui o Seleucos Nicator, e depois temos o Antíoco Sóter, e repara as traduções de cada um desses nomes. Eu coloquei aqui exatamente para tu veres. Portanto, temos aqui Seleuco Vencedor, Antíoco Salvador, Antíoco Deus, Antíoco Boa Vitória, novamente um Seleuco Salvador, estás a ver? E isto parece-me que eles estavam-se a colocar, parece-me, no lugar de Deus o Grande, o Eterno. Okay? Antíoco o Grande, estás a ver? E portanto, ao colocar-nos no lugar de Deus, não é? De Salvador, porque já sabes, para mim o Deus Eterno é o Salvador, a coisa nunca corre nada bem. E estes gregos, não é? Como eu te disse que para mim são a besta do Apocalipse, eles também sempre se colocaram no lugar de Deus desde o princípio. Olha, Ptolomeu Sóter, que significa Salvador. Pronto, aqui tem aquele que ama a irmã. Pronto. E depois temos aqui o benfeitor, também não tem nada de mal. Não é? Este aqui parece que a coisa não fugiu muito. Pronto, são nomes. Também tens aqui o Salvador. Não é? Mas ali nos Seleucos a coisa não funcionou muito bem. E quando nós tentamos nos colocar, como temos aqui o Deus, não é? Repara, Antíoco Deus, não é? Este colocou-se mesmo no lugar de Deus, a coisa não corre nada bem. Okay? E isto deve servir exatamente, e é aqui que eu quero terminar, não é? com estes reis seleucidos e ptolomeicos, que nós nunca nos devemos colocar no lugar de Deus, okay? E muito menos tomar o nome de Deus. Okay? Porque as coisas nunca vão correr nada bem. Okay? E temos uma história durante esta semana, não é? Que também a coisa não correu nada bem. E deixo-te a ti, costuma-se fazer o pensar disso mesmo. Quando nós tentamos, e isto ainda vai aparecer nas minhas teorias, aquilo que aconteceu esta semana, não é? Faz uma análise. Eu estou a falar exatamente do Titanic, não é? E nós aqui nas nossas teorias ainda vamos, nesta mesma teoria nós vamos falar sobre o Titanic, que quando nós tentamos desafiar o Deus Eterno, okay, a coisa não corre nada bem. Okay? Isso tu bem visto na capa da minha terceira teoria. Eu colocava exatamente o desastre do Titanic. Porque Deus não tolera quando uma criatura se coloca no lugar do Criador, que é Ele próprio. Não tolera. Então o que nós devemos fazer é exatamente ocupar o nosso lugar. E quando, e eu continuo sempre a dizer, e é as palavras das Sagradas Escrituras que diz que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Exaltado por quem? Por Deus. Mas aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Humilhado por quem? Por Deus. Okay? E que isto possa servir exatamente para o teu enriquecimento espiritual. Que tu possas olhar para estas histórias como exemplos daquilo que tu deves fazer quando é bom
e aquilo que não deves fazer quando é mau, ok? Portanto, quando é bom, ok, devemos seguir esses mesmos exemplos. Já tenho aqui muitos exemplos que deves seguir, mas quando não é bom, ok, não deves seguir esses mesmos exemplos. Então, se gostaste da nossa aula, ok, gostava que tu te inscrevesses no nosso canal, que deixasses o teu like, compartilhasses exatamente os nossos vídeos. Então, tudo bom para ti.